diferença entre crime e contravenção penal. Diferença entre crime e contravenção penal. Primeiro, no Brasil, nós adotamos o sistema dicotômico. O que é o sistema dicotômico? Sistema dicotômico é em que a infração penal é um gênero, infração penal é um gênero que decorre duas espécies: crime e contravenção. Crime e contravenção. Crime, sinônimo de delito, também chamado de delito. Contravenção, também chamado de crime anão, crime vagabundo, crime formiga, crime liliputiano. Esse é o nome dado pela doutrina. Primeira diferença entre crime e contravenção. Primeira diferença entre crime e contravenção é na pena. No crime nós temos a pena de reclusão, detenção e multa. No crime nós temos a pena de reclusão, detenção e multa. Na contravenção nós temos prisão simples e multa. Segunda diferença entre crime e contravenção: espécies da ação penal. No crime nós temos ação penal privada e ação penal pública. Na contravenção nós temos apenas ação pública incondicionada. Vou falar, ação pública condicionada, ação pública condicionada à representação da vítima. Nós temos no crime, que precisa da manifestação do ofendido para o Ministério Público atuar, e ação pública incondicionada, que não depende da manifestação do ofendido. O Ministério Público pode atuar sem que tenha a manifestação do ofendido. Terceira diferença entre crime e contravenção. No crime, a tentativa. No crime se pune a tentativa. O que é a tentativa? Tentativa é quando o crime não chega ao seu resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime ele é punido a tentativa. Só que na contravenção, a tentativa ela não é punida. A tentativa ela existe na contravenção penal, mas ela não é punida. A quarta diferença entre crime e contravenção penal. Quarta diferença é extraterritorialidade. Extraterritorialidade é assim: uma pessoa comete um crime, um brasileiro comete um crime fora do país e pode ser julgado e condenado aqui fora do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, comete um crime nos Estados Unidos e pode ser julgado aqui no Brasil e condenado aqui no Brasil. Nós temos algumas hipóteses no Código Penal, artigo 7º do Código Penal, né? A extraterritorialidade incondicionada, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, somente o presidente da República, crimes contra a vida ou a liberdade, crimes contra a vida, homicídio, crime contra a liberdade, cárcere privado. Segunda hipótese é crime contra o patrimônio da administração pública. Imagine que tenha um Banco do Brasil fora do país, uma agência do Banco do Brasil, e lá tem um crime de furto. Então, vai poder ser julgado aqui no Brasil esse crime. Terceira hipótese, crimes contra a administração a quem está o seu serviço. Crimes contra a administração. Pode ser a União, Estado ou Distrito Federal. Se um agente, um funcionário do Banco do Brasil, tem lá nos Estados Unidos, comete o crime de peculato, ele pode ser julgado aqui no Brasil. Tem a extraterritorialidade. Enquanto na contravenção penal não admite a extraterritorialidade. Na própria lei da contravenção penal fala que não haverá extraterritorialidade. Se você cometer uma contravenção penal fora do país, você não vai ser punido, você não vai ser julgado pela sua contravenção penal. Mais uma diferença, a competência para julgamento. Em regra, a maioria dos crimes, os crimes são julgados pela Justiça Estadual, a não ser que esteja interesse da União, aí vai ser julgado pela Justiça Federal. Em regra também, as contravenções são julgadas pela Justiça Estadual, a não ser que esteja uma prerrogativa de função. O agente tem uma prerrogativa de função. Pedido de prova sursis. O que é sursis? Sursis quer dizer suspender, é a suspensão da pena.
é diferente para o crime e da contravenção. No crime, o sursis é de 2 a 4 anos. Na contravenção, o sursis é de 1 a 3 anos. Outra diferença, limite da pena. Limite da pena foi alterado do crime foi alterado de 30 para 40 anos. E na contravenção penal, o limite da pena é 5 anos. Outra diferença é o cabimento da prisão temporária e prisão preventiva. No crime, é admitido, de acordo com o Código de Processo Penal e a lei da prisão temporária. Se tiver lá os requisitos, né, pode ter a prisão temporária e a prisão preventiva. Só que na contravenção penal não é admitida. Essas são algumas diferenças entre crime e contravenção penal.